Olá, professores, professores coordenadores. Hoje nós teremos mais um ATPC da área de Ciência da Natureza e Matemática. Esse ATPC, ele será mediado por mim, Osvaldo, também pelas professoras Isabel e Alessandra e pelo professor Alexandre. Todo esse material que será utilizado no dia de hoje será disponibilizado para vocês posteriormente. O tema do nosso ATPC dessa semana será o plano de aula. Mas antes do plano de aula, só queremos fazer uma devolutiva da semana, do nosso último encontro, nosso último ATPC. A Suzy até fez um comentário sobre se vocês se recordavam o que havia na sala de aula e quando vocês estavam participando da alfabetização. E muitos professores fizeram os comentários, né, que tinham boas lembranças daquele período, que na sala de aula tinha o alfabeto, números, tabuada, calendários, muitas figuras nas paredes das salas de aula. Então, foi um resgate à memória do tempo da alfabetização. E agora nós queremos fazer a devolutiva também em relação às questões da matemática que nós colocamos. A primeira questão seria: o que significa adotar a alfabetização matemática como uma prática de sala de aula? A segunda questão: vocês reconhecem a diferença entre alfabetização matemática e letramento matemático? E é possível aplicar esse conhecimento ao elaborar o próximo plano de aula? Foram muitas as contribuições dos professores a esses questionamentos que foram feitos e nós selecionamos alguns aqui para compartilhar com vocês. A escola Frei Dagoberto Romaggi, nós temos o seguinte comentário, que a alfabetização, sem ela, não conseguimos alcançar o letramento. E o letramento, ele é fundamental em qualquer matéria com que o aluno compreenda. Ele passará a compreender, identificar e solucionar com o método que julgar mais eficaz. Temos também o comentário da escola Tomanique, da professora Denise Fernandes Lopes. Ela fala que a primeira reflexão seria uma forma de aprendizado concreto, real, para ambos os casos. Para a segunda questão, ela coloca que o letramento amplia o conceito da alfabetização matemática. E ambos estão relacionados com a capacidade que o aluno tem de compreender, analisar e fazer questionamentos. E em relação à aplicação, se isso é possível, ela diz que sim, para que haja uma maior compreensão por parte dos alunos. Temos também o comentário da escola Rafael de Oliveira, do professor Fernando Tomin Serron. O professor Fernando comenta assim que aplicar o letramento e a alfabetização matemática garante uma aprendizagem mais eficaz. Para a segunda questão, ele fala que sim, que ele reconhece a diferença entre um e o outro. Ele fala que o letramento, ele complementa a alfabetização matemática. E em relação à aplicação, ele fala sim, é possível. Em praticamente todas as aulas é possível aplicar tanto o letramento como a questão da alfabetização matemática. E nós temos também uma boa sugestão aqui, vinda por parte do professor Jeremias Maciel. Ele fala assim que a alfabetização matemática são os conceitos teóricos, os algoritmos. Já o letramento matemático é colocar em prática esses conhecimentos teóricos. E o exemplo que ele cita é usando um panfleto de supermercado com as mercadorias e os preços e a simulação de uma compra no supermercado com diversas mercadorias. Estamos estimulando o uso prático da matemática. Ele fala que a alfabetização matemática e o letramento se complementam de uma aprendizagem para uma aprendizagem significativa. Que no planejamento da aula, o professor ele deverá levar em conta tanto a alfabetização como o letramento, de forma distinta, mas complementar. Por exemplo, o uso de grandezas de medidas. Ele fala que é preciso oportunizar os alunos à medida das dimensões da sala de aula, da quadra, da lousa, da carteira, a distância da casa até a escola. Ele fala que são práticas de se alfabetizar e letrar em matemática.
E nós, da equipe de matemática, apreciamos muito essas contribuições, essas colocações que foram feitas no nosso ATPC. Agora eu passo para a professora Isabel. Olá, professores, professores coordenadores. Nós vamos iniciar a devolutiva da última ATPC, que nós deixamos uma HQ para que os professores comentassem. E houveram vários comentários muito pertinentes e várias sugestões também para o trabalho, né? Então, nós fizemos um levantamento geral e a maioria dos professores apontaram que o trabalho desenvolvido com estratégias diferenciadas desperta um maior interesse nos alunos e, consequentemente, uma melhor aprendizagem. Então, exemplos de alguns professores, como o professor Cláudio e o professor Cristiano, eles apontam sobre a visão macro e micro nas situações onde deve ser aplicado aos conteúdos de ciências da natureza. O professor Elcio, que faz a indicação de um livro, O Desenvolvimento das Quantidades Físicas, é um trabalho de desenvolvimento cognitivo através da investigação científica. Uma outra sugestão muito bem-vinda foi da professora Roberta. Ela sugeriu o uso de microscópio virtual, que é um projeto da NASA, e ela fala também sobre um jogo de baralho proposto por Vygotsky. Então, nós agradecemos imensamente essas contribuições dos professores. Claro que tem muito mais, mas a gente fez um levantamento geral que não poderia não todas aqui nesse momento. Na sequência, iremos assistir o giro científico com os professores convidados, a professora Evelyn, da disciplina de Química da Escola Conde do Parnaíba, a professora Mariane, disciplina de Matemática da Escola Conde do Parnaíba, e o professor Fábio Dias, da disciplina de Física da Escola Venerando Naline. Mas antes de partirmos para o giro, eu convido vocês a fazermos uma reflexão. O que já fizemos, onde estamos e o que queremos? Então, essa é a reflexão que eu deixo para vocês. E agora nós vamos ao giro científico. Olá, professores coordenadores. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa formação em ATPC. Vamos falar um pouco sobre o plano de aula vinculado ao letramento científico e matemático. Nós estamos aqui com alguns convidados nesta manhã e vamos apresentar, então, a professora Mariana, que apresentará para nós um plano de aula. A professora Mariana é da Escola Conde do Parnaíba. Olá a todos. Meu plano de aula vai ser referente a algumas habilidades que foram trabalhadas no primeiro bimestre do segundo ano do ensino médio, e ele foi formulado a partir de uma adequação de uma habilidade que já estava sendo trabalhada no presencial, mas em função dessa mudança, né, da nossa rotina, eu precisei fazer uma adaptação e aplicar esse plano durante esse processo da educação mediada com tecnologia. O tema do meu plano de aula é trigonometria na circunferência, e eu trabalhei com a questão do fichamento. Por que o fichamento? Porque ele vai servir de bagagem para o aluno se ele conseguir, para que ele consiga estudar depois, né? E foi uma adaptação, porque a minha ideia de trabalhar no presencial era que o meu aluno tivesse uma ferramenta que ele pudesse continuar utilizando durante todo esse processo de ensino-aprendizagem. E eu comecei a trabalhar com algo manual, com eles em sala de aula, mas quando houve essa ruptura, não tinha como terminar esse trabalho. Então, eu fiz essa adequação e comecei a trabalhar essa estrutura do fichamento. E por que do fichamento? Porque o fichamento ele é uma técnica bastante utilizada no processo de estudo e revisão de conteúdos. Então, ao final dessa aprendizagem, o meu aluno ele ia ter uma ferramenta que ele criou no processo de aprendizagem dele e que ele vai poder consultar depois para aplicar na resolução dos problemas que venham depois.
As habilidades que eu trabalhei neste processo foram as seguintes, que é que ele conhecesse as principais características das funções trigonométricas, né, principalmente o seno e o cosseno, e ele exercitasse, né, a curiosidade e a reflexão e a imaginação dele na criação dessa ficha resumo, contendo esses conteúdos relacionados à trigonometria na circunferência. Para essa aprendizagem, para essa aula, ele ia ter que trabalhar com os seguintes materiais: folha de caderno, lápis de cor, caneta, algum objeto circular para que ele pudesse fazer as construções da circunferência. Então, são todos materiais que ele tem em casa. Então, ele não ia precisar se locomover e nem buscar nada de especial, né, para poder fazer a construção dessa ficha resumo. Além disso, eu disponibilizei para eles acesso a alguns links que trabalhasse esse conceito do resumo e o conceito da ficha resumo. E enviei alguns exemplos para que ele pudesse ver a construção de uma ficha resumo de outra pessoa. Mas vale ressaltar que essa construção seria do aluno. Por quê? Porque o resumo é algo pessoal. É você que escreve da sua maneira para que você depois consiga acessar esse conteúdo e revisar essa aprendizagem. Passo a palavra. Agradeço à professora Mariana, o seu trabalho. Realmente, para ajudar os alunos, nós precisamos ser criativos, né? E a maneira como a escola vem desenvolvendo esse trabalho é excelente. Buscar recursos mínimos que eles tenham em casa facilita muito a compreensão deles. Então, muito boa as dicas, as sugestões, e vale a pena os professores estarem conferindo esses links, né, que a professora citou no seu trabalho, que vai ficar disponível para todos. Vamos conhecer agora um pouco sobre o plano de aula de outras disciplinas. Vamos passar agora para o Alexandre. É com você, Alexandre. Olá, pessoal. Olá, professores coordenadores. Hoje, aqui na TPC, a gente tem a presença do professor Fábio Dias. O professor Fábio é da Escola Venerando Naline e ele vai apresentar o seu plano de aula. Com a palavra, Fábio. Oi, pessoal. Primeiramente, agradeço o convite, a oportunidade de estar partilhando um pouco do meu trabalho com todos e todas. Eu preparei uma aula aqui para apresentar ao grupo, que é de física, da disciplina de física, para a primeira série do ensino médio. E já é uma aula válida para esse início de segundo bimestre. Eu vou projetar aqui na tela para a gente acompanhar juntos. Então, eu vou estar trabalhando nesta aula o conteúdo de trabalho e energia mecânica com energia cinética. Os objetivos é desenvolver conhecimentos básicos relativos aos tipos de energias, suas grandezas, unidades de medidas, compreender situações que envolvam a energia cinética para solucionar situações problemas. As habilidades que eu coloquei neste plano de aula, elas abrangem tanto as habilidades do próprio currículo, as habilidades 1 e 2 da BNCC, e no material que a Secretaria de Educação nos fornece, ele já destaca também no próprio material do professor quais são as habilidades do SAEB, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, mesmo sendo uma disciplina física, certo? Coloquei também, né, que o desenvolvimento serão assistir às aulas do Centro de Mídias, realizar anotações para sanar dúvidas via grupos de WhatsApp, que todo o ensino médio eu participo dos grupos de WhatsApp deles. Daí, eu estou disponibilizando, tanto no Classroom quanto a escola também entregou o material impresso, né, o caderno do aluno. Então, ler a atividade 1 e 2 do caderno de Física, volume 2. Daí, antes deles fazerem a atividade que eu vou estar direcionando a eles, eu peço para eles fazerem a atividade 1 e 2 no próprio caderno do aluno. Para quem ainda não pegou o caderno físico, daí faz o download, se possível, e responde no caderno de anotações mesmo. O material que vai ser utilizado são caderno, lápis, borracha, caneta, calculadora, algum dispositivo eletrônico com conexão à internet, né?
um computador, notebook, tablet, smartphone, algo assim. E o previsto para a duração de 2 aulas, essa aula aqui que eu estou preparando para eles. Uma coisa assim que eu achei muito interessante é que nós já estamos adaptados, acostumados a fazer os nossos planos de ensino, que geralmente são bimestrais ou semestrais nas escolas, né? Mas neste momento, né, por exemplo, eu não tenho só a disciplina de física, eu trabalho com uma gama de disciplinas aí, eu leciono matemática, física, projeto de vida, tecnologia e eletivas. Eu tenho ao todo 20 turmas. Então, o plano de aula, ele é um facilitador para nós, no sentido de, chega na semana seguinte, se a gente não tem o plano de aula definidinho, a gente não lembra direito qual foi exatamente a atividade que a gente parou, qual foi a proposta, o objetivo que a gente queria atingir. Então, o plano de aula acaba dando uma eficácia melhor para a gente atender, mesmo que seja parcialmente ainda, infelizmente, mas a gente acaba atendendo melhor aos alunos que estão tendo acesso a essas atividades remotas. Então, assim, até mudei um pouco a concepção, porque anteriormente eu tinha pavor, eu achava que era uma mera burocracia, mas hoje eu vejo que realmente trata-se de uma burocracia, mas é uma burocracia que nos ampara, que nos faz planejar e ter um foco da aprendizagem ser atingida, né, da gente conseguir partilhar esse conhecimento com a classe estudantil. Vou passar a palavra agora, então, para a PCNP Maria Isabel. Obrigado aí, logo eu volto com vocês. Obrigada, professor Fábio, pela sua participação. As suas contribuições, com certeza, fortalecem o trabalho de toda a equipe, né, de professores. E agora nós temos uma outra convidada, a professora Evelyn, professora de Química da Escola Conde do Parnaíba, e ela vai falar um pouquinho sobre a construção do plano de aula dela. Passo a palavra para você, Evelyn. Olá, queria começar também agradecendo a vocês pelo convite para essa participação, né? Poder compartilhar os conhecimentos e o nosso dia a dia aí com os outros professores da rede. O plano que eu vou apresentar é um plano de equilíbrio químico. Então, aí estava meu primeiro desafio, porque não é um conteúdo simples, né? É um conteúdo que já no período presencial os alunos demonstram uma certa dificuldade e exigiu um planejamento bem, vamos dizer, esmiuçado, muita pesquisa para a gente poder propiciar que esses alunos consigam eles desenvolver esse conhecimento que a gente pretende que eles avancem e que desenvolvam, né? Vou apresentar aí para vocês. Então, dentro desse plano de aula, o conteúdo é o estado de equilíbrio, a coexistência de reagentes e produtos em certas transformações químicas, que é aí o início, a introdução do estudo de equilíbrio químico, mas vocês vão notar que durante esse desenvolvimento eu também peguei e já utilizei alguns conceitos que vão ser tratados aí no segundo bimestre. A habilidade, reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem. No desenvolvimento dessa sequência, né, eu procurei estar enfatizando a importância dos alunos estarem assistindo a aula do Centro de Mídias. Acabou acontecendo a aula da semana em que eu propus o estudo de equilíbrio químico, a professora do Centro de Mídias estar abordando a situação de aprendizagem de equilíbrio do caderno, que eu iria tratar no plantão de aula com os alunos, tá? Então foi bem interessante, porque a partir do momento que eu propus a eles assistirem a aula de equilíbrio e o assunto acabou casando com o desenvolvimento do plano de ensino, acabou facilitando o trabalho também junto com esses alunos. Depois eu propus uma leitura de um texto, Equilíbrio Químico. Esse texto ele foi escolhido pensando na questão de que ele não poderia ser muito complexo,
porque o aluno está ali sozinho, ele tem que buscar na autonomia dele, na leitura dele, ter uma compreensão. Então, a questão dos termos químicos aparecendo, sim, os termos científicos aparecendo, mas não dar também tanta ênfase a isso para que o aluno conseguisse acompanhar, tá? Na sequência, como os alunos já tinham visto no período presencial a questão da cinética química, já tinham utilizado a forma da lei da velocidade, eu apresentei para eles em um slide a questão da dedução da fórmula, onde eles chegam na dependência da velocidade com o equilíbrio, né, na condição do equilíbrio, que é a existência da velocidade, a igualdade dessa velocidade. Depois, enfatizando bastante a questão do letramento científico, a proposta deles assistirem um vídeo curto, tá, de um experimento, que esse experimento é do Ponto Ciência, tá? É um experimento com o cobalto, onde ele mostra a mudança do equilíbrio na temperatura, e a partir de assistir esse vídeo, ele relatar as observações realizadas. Lembrando que os alunos já têm o costume de realizar experimentos na escola, e eles já têm o costume de fazer relatório científico. Mas nesse momento, eu achei importante simplesmente eles terem um relato só das observações realizadas mesmo. A partir disso, foram propostas algumas questões relacionadas ao experimento, relacionadas à leitura do texto, e que buscasse já contemplar vamos dizer assim, que buscasse que eles acionassem os conhecimentos, se eles já adquiriram esses conhecimentos, e foi encaminhado para eles anotarem as dúvidas para o próximo plantão, que na escola nós trabalhamos com a questão do plantão, tá? Na sequência, eles foram solicitados a ver um vídeo de animação computacional do LENAC, que também é um vídeo curto, mas que mostra, do ponto de vista microscópico, como é o equilíbrio químico. Tá? E finalizando, eles realizaram as questões propostas num formulário do Google Classroom. Tá? As questões propostas do desenvolvimento inteiro da questão do equilíbrio químico. O material utilizado é o caderno e o equipamento eletrônico para acessar a internet. A questão da avaliação é o desenvolvimento de todo do roteiro, assim como o engajamento do aluno, a participação. Acho que nesse momento mais importante é valorizar esse engajamento, essa participação, do que o próprio conhecimento científico, né? Existem alunos que têm uma dificuldade maior, existem alunos que têm uma facilidade, então enfatizar que a participação deles é muito importante, eu acho, né, interessante nessa hora para contar com mais alunos. Esse plano foi feito para 6 aulas, 2 semanas, para terminar o conceito determinado de equilíbrio químico. Bom, né, eu procurei nesse roteiro estar diversificando as atividades, tentando fazer com que o aluno usasse da sua autonomia, porque a gente tem uma aula de plantão para estar assessorando esse aluno, então acho bem importante que eles usem o seu protagonismo. Nesse momento eles estão sendo muito solicitados para a questão do protagonismo, que a gente incentive eles a estar participando, e eu acho importante ter essa variedade de atividades, né, para eles estarem relacionando aí a habilidade pretendida no plano. Passo a palavra. Nós agradecemos, então, aos professores, né, a Mariana, o Fábio, a Evelyn, por estarem aqui apresentando os seus planos de aula com essa questão envolvendo o letramento científico, o letramento matemático, e nós vimos que não se tratam de conteúdos, né, ou habilidades que possam ser tratadas de maneiras superficiais. Não, exige-se um grau de complexidade e a preocupação por parte desses professores está transmitindo, né, esse conhecimento, esse conteúdo, essa habilidade, de uma forma que o aluno realmente ele possa experimentar e se apropriar disso. Mas nós queremos conhecer também um pouquinho de como se deu os desafios, né, como que foi a avaliação desse processo,
as impressões nesse período, né, de isolamento social, se as aprendizagens estão de fato acontecendo e quais foram alguns aspectos importantes que vocês, né, como grupo escola, para avaliar a aprendizagem do nosso aluno. Então, eu gostaria de passar para a professora Mariana novamente, para que ela respondesse um pouquinho sobre essas questões envolvendo a avaliação do processo, a questão da aprendizagem e alguns pontos importantes que ela considera importantes para repassar para os professores da rede, da nossa região. Olá, novamente. Como vocês poderão ver, no meu plano, o desenvolvimento dele só poderia ocorrer após eu ter trabalhado algumas habilidades com meus alunos, né? E para trabalhar essas habilidades foi necessário uma busca ativa desses alunos para que eles pudessem participar dos plantões que a nossa escola oferece e se aprimorar dessas habilidades para depois fazer esse fichamento ao final de todo esse percurso. Só para mostrar, exemplificar para vocês, eu vou estar projetando o plano para que vocês consigam ver como é que ele foi feito. Então, vejam que com base nas habilidades que eles teriam que construir esse fichamento, eu pedi vários conteúdos dentro desse fichamento, que são os conteúdos mais pedidos em provas externas, né? E como se deu essa construção? Depois que eles adquirissem algumas habilidades referentes ao primeiro bimestre, é que ia ser proposto para eles esse fichamento. E como se daria essa avaliação? Além do engajamento deles nesse processo de construção, seria feita uma análise dessa ficha, por quê? Porque o resumo é algo muito pessoal, né? E o aluno ele ia poder usar as próprias palavras, com diferentes esquemas, com exemplos e com argumentos, porque cada um consegue escrever à sua maneira, né, aquilo que entendeu e expor no papel para que outras pessoas também consigam entender aquilo que ele está colocando. Então, a ideia aqui era que ele construísse um material que não fosse uso só para ele, mas que ele pudesse compartilhar para uso de outras pessoas. Passo a palavra. Fábio, eu gostaria que o Fábio, ele complementasse um pouquinho a fala dele sobre o plano de aula, porque ele também, quando ele projetou, ele utilizou de outros recursos, né, Fábio? E importantes para o engajamento dos alunos. Então, por favor, comente um pouquinho com o pessoal da rede, como foi esse desafio, como foi esse processo e como foi feito a questão da avaliação. Bom, Alexandre, o que eu venho trabalhando bastante com eles, eu estou tentando ao máximo potencializar o uso do Classroom. No finalzinho do primeiro bimestre, a nossa escola na Line verificou que o envio de formulários Google acabou abrangindo mais alunos do que propriamente o Classroom. Mas eu ainda estou voltando a insistir no Classroom por conta da gratuidade do acesso se fizer pelo centro de mídias. Eu acho que a gente consegue abranger uma parcela de alunos que ainda está sem a conexão se a gente potencializar o uso do Classroom. Então, assim, além dos documentos que eu posto no Classroom, eu também procuro postar alguns vídeos do YouTube, mas sempre vídeos curtos, né? No máximo 8 minutos. A gente consegue, pesquisando bacaninha mesmo, a gente consegue encontrar muita coisa legal no YouTube, com pouca duração. E também estou procurando trabalhar alternadamente vídeos de animações relacionadas ao conteúdo que eu estou trabalhando. Porque para tirar um pouco daquela seriedade, que eles já têm que assistir a aula do centro de mídias, né? Eles já têm que assistir alguns materiais encaminhados, então se a gente manda algumas animações, também quebra um pouco desse gelo, dessa formalidade, e eles até depois ficam brincando no grupo. Outro dia eu mandei uma paródia para eles lá sobre a velocidade média, eles adoraram, interagiram pra caramba, alguns falaram assim, agora sim vai fixar na minha cabeça essa fórmula, professor. Então, assim, são alguns recursos que a gente tenta diversificar, né? E a avaliação que eu tenho disso tudo é justamente o feedback que eles me dão, né? Seja porque a gente posta as atividades primeiramente nos grupos do Facebook da escola, então ali alguns comentam. Quem está acessando o Classroom também sempre acaba deixando um comentário particular dentro do Classroom, mas o ápice mesmo são os grupos do WhatsApp, né? A garotada coloca ali muitas dúvidas.
Eu acho muito bacana que, na verdade, tem alguns até malandrinhos que às vezes nem tem a dúvida, mas faz uma pergunta já induzindo a resposta para que os outros colegas saibam do que está falando, mas é isso que é bacana, né? Esse protagonismo, eles estão tentando se ajudar, né? De uma forma ou de outra, eles estão muito unidos. A organização na nossa escola também, além de estar postando pelo Facebook, para alguns estudantes, a entrega da atividade impressa, que a gente sabe que são alunos com uma vulnerabilidade maior, né? Então já tem uma certa relação quanto a isso. E aí surgiu uma demanda que eu achei muito interessante dos próprios estudantes, porque nós estávamos organizando da seguinte maneira: de terça-feira, que é o dia do ATPC do pessoal de humanas, né? Então, no Facebook da escola, quem posta as atividades são os professores da área de humanas. Quarta-feira, linguagens e códigos. Quinta-feira, ficou para ciências da natureza e matemática. E sexta-feira, as disciplinas do Inova. E aí, o que aconteceu? Os próprios alunos vêm pedindo a nós, nos grupos do WhatsApp, para que todas as atividades sejam postadas na segunda-feira e eles que vão se organizar de dar conta dessas atividades no decorrer da semana. Eu achei um apontamento bem interessante deles, que daí eles criam a rotina de estudo deles, né? E eles verificam qual atividade que eles iniciam, qual que eles deixam mais para depois. Apresentamos isso no conselho da semana passada aos gestores, e a coordenadora vai estar verificando junto à equipe toda, né? Inclusive, um abraço para a coordenadora Bruna, que ela começou no meio desse furacão e está fazendo um excelente trabalho. Acho que a gestão fez uma ótima escolha com essa nossa coordenadora, viu? E é isso, Alexandre. Não sei se faltou eu te responder alguma coisa. Não, Fábio, é importante lembrar, e você colocou muito bem, a questão do engajamento de todos, né? A equipe gestora, os professores, o apontamento dos alunos, né? E, como você colocou, o Classroom, que é um meio facilitador aí, para que realmente possa acontecer a aprendizagem na escola. Passo para a Isabel. Bom, como a professora Evelyn já nos adiantou um pouco de como foi a avaliação dela, né, quando ela mostrou o plano de aula, agora eu gostaria que ela compartilhasse conosco quais foram os desafios em todo o processo. Eu acho que para todos igual, né, a questão da participação do aluno, que ele tem que se habituar a esse novo tipo de ensino. Como nós estamos tentando nos adequar, ele também tem mais dificuldade ainda. Então, a questão do acesso, as ferramentas pela qual ele pode acessar. Então, num primeiro momento, a dificuldade minha foi porque eu utilizava o WhatsApp, o outro professor utilizava o Classroom, um outro professor utilizava e-mail, então o aluno fica meio perdido, né? Aonde eu vou postar o que para qual professor. Então, essa era a primeira dificuldade, né? Depois, os planos de aula não eram passados para o aluno, então a gente faz lá as atividades, mas eles não ficavam muito bem assim, por que está me pedindo isso? Então, o que eu acabei fazendo, e que vários professores acabaram fazendo, que agora acabou virando um documento da escola para o segundo bimestre, é o roteiro. É a indicação para ele, aluno, do que ele deve fazer, do passo a passo, em que momento quer fazer, qual a sequência que ele deve fazer a atividade, né? Outros ficavam um pouco perdidos no meio do acompanhamento. Pegam numa semana, assistem a determinada proposta, na outra semana não viu, então eles não têm essa sequência, né? Então, incentivar eles participarem de todos os momentos e de realizarem todas as atividades, eu acho que foi o que deu mais trabalho, mas ao fim do bimestre a gente conseguiu, né? Muitos alunos conseguiram estar. Eu acho que a proposta, que era entender também da questão do equilíbrio, foi alcançada, né? Pela maioria. Eu acho que sobra um trabalho um pouco menos árduo para o nosso regresso. Quem sabe que vai ter que retomar tudo isso daí. A questão que o professor Fábio colocou, que eu acho interessante,
A proposta de vídeos curtos, de simulações, que também tinha aqui dentro da proposta, eles acharam muito interessante, foram as atividades que eles mais se envolveram, né? A questão de leitura, quando nós propomos um texto um pouco mais extenso, eles reclamam bastante, e eu acho que no EAD a gente se propõe a colocar coisas, a gente está naquela ânsia de querer mais, então às vezes a gente, né, comete esse pecado de querer um texto mais extenso, e o aluno, né, a gente tem que pensar que ele tem que ficar ali pensando sobre aquilo e não só lendo, né, ele tem que estar interpretando tanto da língua portuguesa quanto a linguagem científica, né, e na nossa área, principalmente no ensino médio, surgem vários termos que eles desconhecem. Então, eu vejo assim, outra dificuldade, a questão de alunos tímidos, que às vezes não tiram essa dúvida do que significa um determinado termo com você. Então, alguns deles também se modificaram nesse período à distância, porque como a dúvida é pelo WhatsApp, então ele pode mandar escrito, então é uma facilidade maior para esses alunos também, que tinham vergonha, às vezes, de, né, perguntar perante os colegas. Eu acho assim, estamos nos adequando, né, procurando o melhor caminho, e dificuldades foram várias, né, mas no final do processo eu acho que compensou. E vamos tentar se aprimorar mais ainda agora para o segundo bimestre, né, para a gente ter mais esses alunos próximos de nós. Passo a palavra. Obrigado, professora Evelyn. Nós queremos conhecer também quais foram as dificuldades, né, que a professora Mariana também sentiu nessa busca ativa dos alunos, na questão desse fechamento do primeiro bimestre, preparação, organização agora para o segundo bimestre. Como que você, Mariana, se sentiu no meio a tudo isso? No meu caso, eu já utilizava, né, algumas ferramentas digitais com eles desde o ano passado. Então, eu tive o privilégio de dar continuidade com a mesma turma que eu trabalhei em 2019, e eles já tinham, né, contato com algumas dessas ferramentas do ano passado, que eu introduzi no uso da minha disciplina, né? Então, eu já usava com eles o Google Drive, eu cheguei a apresentar para eles essa plataforma do Classroom, já pelo e-mail institucional. Então, até para incluir eles dentro dessa plataforma, na minha disciplina foi um pouco mais tranquilo, porque eu já tinha esse contato com eles, porque eu mediava um pouco já da aprendizagem por esses meios digitais, né? Então, para conseguir trazer esses alunos foi mais tranquilo, mas a matemática, ela é uma disciplina que ela exige um conhecimento lá de trás do meu aluno, né? E muitas vezes ele não tem. E como a Evelyn falou, a gente se preocupa em colocar mais texto, tentar descrever melhor para eles, e às vezes fica extenso. Então, o que eu acabei fazendo também? Eu usei essa mesma ideia do Fábio, que foram esses vídeos curtos, já gravados da internet, né? E tentei estruturar uma sequência didática em cima dessas habilidades que eu gostaria que eles adquirissem. E, além disso, naquelas atividades que eles tinham mais dificuldade, que eles apresentaram durante por e-mail, pelo WhatsApp, eu cheguei a gravar, né, a minha mão fazendo um vídeo de explicação para eles. Também vídeo curto, para que eles pudessem conseguir assistir esse vídeo e sanar essas atividades. Então, a dificuldade maior foi essa que eu encontrei, né? A nossa aprendizagem, a matemática, ela já é um nó, como a Evelyn falou, em sala de aula. E à distância, então, ela fica muito mais complicada. Ele depende desses termos que a gente usa, né? Esses termos mais científicos. Então, você vai ter que buscar alguns meios, usar simuladores. Então, eu usei o GeoGebra Online para trabalhar essa questão dos gráficos, aquelas transformações, essas videoaulas mais curtas, uma sistematização um pouco mais enxuta, mais curta também. Sempre buscando que o aluno adquirisse essa autonomia, né, dele fazer essa leitura e, consequentemente, tentar adquirir essa aprendizagem. Não foi fácil no começo, porque, em função da gente ter vários meios de comunicação, ele ficou mesmo meio perdido, mas depois ele foi se adequando com esses roteiros que a gente foi enviando, com essas sequências didáticas mais simplificadas, esse passo a passo, né? E a gente acabou atingindo uma grande maioria dos alunos e um bom percentual em termos assim de aprendizagem deles, né? Falar que não vai ficar lacuna, vai ficar,
E a gente sabe que no retorno a gente vai ter que trabalhar em cima dessas lacunas, mas elas vão ficar mais fáceis, porque a gente já conseguiu fazer uma boa parte trabalhando com esse processo. Passo a palavra. Agora podemos ouvir, então, o professor Fábio, se contar um pouquinho sobre as dificuldades que ele também encontrou no seu percurso, nessa busca ativa dos alunos, na questão da organização agora do segundo bimestre que está aí, né, professor? Como é que se dará tudo isso? Então, o principal desafio, Oswaldo, na minha opinião, assim, todas as escolas têm muito em comum, mas eu creio que o principal desafio nosso foi superar a sensação de estar improvisando, né? Porque essa sensação de viver no improviso, que foi o início do acesso remoto, né, isso fragilizou bastante a gente ficou um pouco desmotivado, mas aí aos poucos a gente foi dando um suporte um ao outro, né, são os professores conversando no próprio grupo, conversando no particular, partilhando estratégias, e aí quando a gente começou a definir qual que era mesmo o caminho que todos iriam trilhar, daí começou a gente ter mais confiança nesse trabalho do acesso remoto, sabendo, né, é evidente que nós não estamos abrangindo todos os alunos ainda, infelizmente, mas dando mais qualidade àqueles que nós estamos atingindo. Eu digo isso porque nós também tentamos diversas alternativas, como as professoras comentaram, enviar por e-mail, daí você posta na página do Facebook, só que daí você tem que postar em PDF, daí o aluno não sabe como que ele vai te devolver aquela atividade. Então, isso sem contar que você ficar recebendo uma gama de atividades por e-mail, a correção e a devolutiva, ela fica mais difícil. E isso, a sobrecarga que dá ao professor, né, deixa ele passivo a errar até mesmo na correção, né, no acompanhamento daquela atividade. E às vezes passa alguma atividade despercebida que ele recebeu e não deu a devolutiva, daí ele é cobrado pelo estudante. Então, adotando o formulário dentro do Classroom, isso nos organizou um pouco mais, né? Um outro, agora também, além da conectividade dos estudantes, nós verificamos também um outro problema que, assim, não tem muito o que a gente fazer, mas a gente tenta auxiliar na medida do possível. Tanto é que eu e outro professor da escola, até criamos um projeto aí que chama Roda de Conversa, envolvemos uma psicopedagoga e uma psicóloga que é na Unicamp e reside em Lisboa, porque, assim, a frustração dos alunos, né? Principalmente quando é aluno do fundamental, né, os relatos que chegaram para nós, assim, de tipo, a minha mãe acha que porque eu estou em casa eu só tenho que fazer as tarefas domésticas, eu não estou conseguindo assistir às aulas do centro de mídias, eu não estou conseguindo fazer as atividades. Então, a família também ainda não está adaptada a essa concepção de que o aluno tem aquele horário de estudo, ele está em casa, mas ele não está à toa, ele tem uma atividade direcionada, né? Então, nós começamos a criar alguns vídeos para abranger também a família numa orientação de que é importante dar o espaço para o jovem, que ele organize a rotina de estudo deles, por mais que tenha algumas demandas de tarefas domésticas, mas que ele possa fazer tudo aquilo que ele está proposto e que ele tem responsabilidade sobre aquilo. Então, assim, além de todos os desafios que as professoras relataram, também tem este outro desafio que é a compreensão familiar, né, desse ensino por acesso remoto, né? Muitos às vezes acham que é só fazer qualquer coisinha, e não é assim. Tem um trabalho, tem um planejamento em cima de cada aula, de cada atividade, né? Tem um tempo dedicado pelo professor antes, durante e após a aplicação daquela atividade, né? E isso necessita de uma compreensão social, né, da comunidade escolar como um todo. Então, este um outro desafio que a gente vem vivenciando diariamente. Acho que é isso. Concluo aqui. As professoras poderiam falar agora sobre esse processo de busca ativa dos alunos, mas como foi a partir do início, porque a gente sabe que não foi simples o engajamento de todos, e vocês já estão no nível em que a participação do aluno já quase chegou a 100%. Mas a gente sabe que não foi assim do dia para o outro, e como vocês já comentaram no início da nossa conversa na semana passada, que foi um processo bastante trabalhoso.
Então, seria importante vocês relatarem também todo esse processo para todo mundo entender que é uma busca trabalhosa, mas que vale a pena ao final. Poderiam comentar um pouco sobre isso? Evelyn, Mariana, e depois, em sequência, o professor Fábio também fala lá do processo que ele fez na escola dele com os alunos dele. Vamos lá. Então, no replanejamento que nós fizemos naquela semana de abril, o primeiro passo foi tentar entrar em contato com o aluno, né, para a gente conseguir descobrir quais eram os alunos que tinham conexão com a internet, que tinham o seu próprio celular, que tinham TV em casa, em função até da plataforma do Centro de Mídias que estaria sendo colocada, né, à disposição do uso dos alunos. Então, a gente montou um formulário, né, e disparou pelos grupos de WhatsApp que já existiam dentro da escola, pelos líderes das salas, né, e por meio desse formulário a gente conseguiu fazer um levantamento daqueles alunos que tinham conexão e dos que não tinham. E em cima disso foi que a gente começou a traçar, né, o nosso processo de busca ativa desses alunos que não tinham conexão e mesmo um processo de trabalho com esses alunos que tinham essa conexão. Até a Evelyn, ela poderia falar um pouquinho melhor nesse processo com as turmas dela, como foi, né? No geral da escola foi assim, nós começamos naquela semana de suspensão das aulas, já elaborando um roteiro EAD, né? Então, na semana de suspensão, na quinta e na sexta-feira, nós elaboramos um primeiro roteiro EAD para eles. Quando nós retornamos para esse replanejamento, nós já notamos falta de alguns alunos que não haviam entregue esse primeiro roteiro EAD. Então, nós já tínhamos ali o quê? Um indício de que nossos alunos não estavam nos acessando, tá? Foi aí que surgiu o formulário que a Mariana colocou, e então foi feita essa consulta. Além do formulário, só no formulário nós iríamos atingir somente os alunos que têm acesso. Então, houve vamos dizer, um grande mutirão, AOE, GOI, coordenadora, direção e todo mundo indo atrás de cada um desses alunos para saber o porquê que não estavam tendo acesso, se era realmente a falta do equipamento, se era a falta de acesso à internet. Então, nós chegamos aí a um levantamento legal desses alunos. Nós chegamos à conclusão que 14 alunos não tinham nenhum tipo de acesso. Então, para esses 14 alunos, nós fizemos o roteiro escrito, né, impresso. Nós elaboramos a aula do final do bimestre, que a gente ainda tinha um final do bimestre todo pela frente, e juntamos de todas as disciplinas, o aluno ou a família foi lá um dia e retirou. Para os demais alunos, a gente começou a busca ativa, né? A busca de estar levantando quem eram os alunos que estavam presentes. Então, todos nós, professores, mandamos para a coordenadora geral uma lista dos alunos que nós não estávamos conseguindo acessar, né? Que não tinha entregue atividade, e foi feito um levantamento da escola, dos alunos que não estavam com nenhum professor. E aí, em cima desse levantamento, qual é a maneira que vamos entrar em contato com esses alunos? Então, até que chegou o momento que a gente conseguiu todos os alunos, né? Então, a gente conseguiu estar detectando qual é o problema de cada um. Inclusive, agora, para o segundo bimestre, a gente já percebeu que tem mais alunos sem acesso, porque alguns disseram que tinham acesso e não tinham. Então, a gente vai providenciar os roteiros impressos para a maior quantidade de alunos. Mas foi um trabalho, realmente, e é ainda um trabalho. Porque apesar da gente ter aí muitos alunos participando, uma determinada disciplina ele não participa. Então, aquele professor e os outros professores têm que saber, para cobrar daquele aluno, por que você não está participando da aula de tal disciplina? Você tem que ir lá participar também. Então, a gente vê que ainda tem um processo longo pela frente para mantê-los também, né, participando. Porque nós atingimos e conseguimos que todos chegassem a nós. Agora, a gente tem que manter eles, né, atentos às aulas. A questão do plantão também, né, de dúvidas que eu estava falando para vocês. A questão, a gente começou assim, cada professor escolhia um horário da sua aula e marcava para o seu aluno. Só que aí a gente percebeu o quê? Estamos perdendo aluno, porque na primeira aula ele tem aula, só que ele passa 2, 3 aulas sem aula para o próximo professor ter escolhido a aula para dar o plantão para ele. Então, o que nós vimos? Temos que fazer um horário de plantão. Porque se a gente ficar com esses
ficar com esses buracos, nós não vamos ter atenção do aluno. Ele tem que ter uma sequência, um horário que ele senta e fala, agora eu vou estudar. Então, foi recriado um horário da escola para garantir que esses alunos tivessem os plantões conosco e depois já tivessem horário para o centro de mídias, para as aulas do centro de mídias. Isso fez também com que aumentasse a participação. Evelyn, eu penso que mesmo para os alunos das escolas que não são integrais, que não têm esses plantões e horários determinados, eu acho que é importante o professor também discutir com ele essa organização da rotina diária deles, né? Sugerir um planejamento disso, porque eles também precisam se organizar para entrar numa outra rotina, né? Eu penso que isso também é muito importante, né? Eu queria fazer também uma pergunta, né? Vocês tiveram alunos, por acaso, né? Que foi o relato de algumas escolas, alunos até do ensino médio que falaram assim, eu não vou participar, mesmo tendo recurso, tendo lá ou a TV ou o celular, eu não vou participar, eu vou esperar e lá no final depois eu retomo, né? O final que hoje a gente não sabe quando vai ser, né? Na verdade. Assim, aí eu vejo quando eu voltar presencialmente, eu faço as atividades, eu entrego. Professor Fábio também, vocês tiveram algum tipo de aluno que proferiu esse relato para vocês? Se tiveram, o que vocês fizeram para desconstruir esse pensamento dele, incentivá-lo não a participar agora no momento, né? Não sei se vocês tiveram isso, mas ou não, né? Evelyn, Mariana não tiveram. Pode falar, Fábio. Tá. Bom, primeiramente, assim, a busca ativa e o engajamento são duas palavras-chave que parecem que estão andando lado a lado, mas elas são bem complexas e cada uma tem a sua complexidade, né? Começando por busca ativa, da minha parte aqui. A nossa escola trabalhou com a busca ativa através dos grupos do Facebook de cada turma, onde nós verificávamos quais eram os estudantes que estavam ali acompanhando. Então, infelizmente, criou-se uma sensação de uma certa abrangência de alunos. Daí, quando nós fomos fazer o comparativo de quem estava acompanhando as atividades no Facebook com quem estava entregando as atividades à distância, né, deu uma certa discrepância. E por quê? Porque nem sempre o aluno que está conectado ao Facebook ou ao WhatsApp, ele tem dados móveis para outro tipo de funcionalidade da internet. Então isso, assim, se a gente pensar só pelo WhatsApp e pensar só pelo Facebook, né, a gente está mascarando, a gente está se enganando, porque ele não vai conseguir fazer o envio de um arquivo no e-mail, se ele não acessar o Classroom agora, que começou com dados patrocinados, ele não vai conseguir acessar o Classroom. Então, ele está vendo a atividade, mas não está... ele pode até desenvolver a atividade, mas ele não vai conseguir te devolver. Então, assim, você está numa busca ativa que também, às vezes, ela está sendo até interrompida por essa outra barreira que existe para alguns estudantes, que algumas operadoras oferecem gratuitamente acesso a Facebook e WhatsApp. E daí, falando sobre o engajamento, que a Alessandra perguntou agora também, o engajamento também é um outro fator. Por exemplo, na nossa comunidade escolar, nós temos uma família, um determinado sobrenome que é assim, literalmente, é a família inteira, este sobrenome inteiro, são cerca de 23 estudantes que residem no mesmo perímetro, no mesmo quintal. E onde eles moram, né, eles não têm o Wi-Fi e ali operadora nenhuma funciona. Então, assim, começou a verificar, nenhum deles conseguiu entregar atividades. Qual que vai ser a ação? Vai ter que ser a atividade impressa para aqueles estudantes, a família toda ali vai ter que... e nem para comunicar eles de vir buscar a escola, não tem como. Vai ter que ser algum funcionário da escola ou o diretor, alguém. Vai se direcionar até o endereço deles para levar todas as atividades para esses 20 e poucos estudantes, né, de diversas séries, né. Outro problema também que nós temos, assim como eles, né,
são alguns estudantes porque o Naline ele atende uma comunidade também que é um pouco rural, né? Tem muitos alunos que vêm de chácara lá do Roseira, né, percorrem longas distâncias e que também tem o problema de, às vezes eles têm a questão de financeira, economicamente boa, mas como eles não podem estar saindo de casa, a conexão não está chegando até eles às vezes também. Então, assim, alunos que estão engajados, mas que a conexão está interrompida, né? Então, é muito complexo. Nós temos também outro exemplo. Teve algumas alunas que são muito boas alunas, que a gente conhece o perfil dos nossos estudantes. E aí elas entregaram as primeiras atividades à distância, a primeira atividade à distância, e depois não entregou mais. Daí, como assim? O que foi que aconteceu, né? Uma aluna tão boa que está com acesso, que entregou a primeira atividade, se entregou a primeira atividade, consegue entregar todas as outras. A família vive do comércio, fechar o comércio por conta da pandemia, passou por interrupção de conexão também. Então, assim, são várias situações que ocorrem e que daí é um malabarismo muito grande para a gestão, principalmente junto aos professores, né? Porque nem toda informação chega diretamente à gestão, ela tem que estar sempre ouvindo aos professores que estão lidando diretamente ali com os alunos, porque daí o coleguinha pega e fala assim, ó, fulano de tal está passando agora por tal problema, professor, por isso que ele não está entregando a atividade, e aí a gente reporta, né? E daí centralizar essas informações dentro da gestão também é uma tarefa árdua, né, para quem ali faz parte da gestão. E sim, Alessandra, eu já ouvi isso assim, de alunos que eu não vou fazer nada agora porque depois eu vou poder fazer tudo, né? E o aluno que vem com esse discurso, eu falo, não, você tem razão, você não será prejudicado de fazer a atividade em momento algum, né? Mas você será prejudicado pela demanda de atividades que você terá que fazer, porque você vai ter que fazer a atividade vigente, mas as atividades em atrasos no mesmo espaço de tempo. E como a minha disciplina é física, eu até brinco, né? Falo assim, um corpo não ocupa 2 lugares ao mesmo tempo. Então, assim, alguma coisa você vai se prejudicar se você ficar sobrecarregando a si mesmo, né? Porque você pega no ensino médio do período diurno, né, são 15 disciplinas. Então, é uma gama de atividade que, se o aluno tem condição de fazer, ele vai aliviando aquilo ali, né? Mas alguns ainda têm esse tipo de pensamento. E, inclusive, assim, tem turmas que a gente até desconfiou que gerou meio que um certo boicote, sabe? Que só os alunos que têm bons hábitos de estudo, que realmente entregaram as atividades, diversos alunos procuraram por todos os professores, tiraram dúvida, viram qual que era a atividade, mas depois não entregaram. Então, assim, não dá para afirmar, mas assim, ocorrem diversas situações e a gente, dessas salas que a gente está com essa desconfiança, está sendo direcionado a fala diretamente aos pais agora, porque a gente fez um apontamento para a gestão, o grupo de professores apontou para a gestão e a gestão vai estar entrando em contato com os responsáveis para verificar se existe de fato algum problema de conectividade ou se é má fé da garotada ali. Eu penso que esses alunos, eles são preocupantes, porque eles são sérios candidatos a, na verdade, depois não voltarem, né? Que é a grande preocupação da secretaria, né? Porque não faz nada, aí se acomoda nesse processo de não fazer nada, e, na verdade, lá será, se Deus quiser, agosto, setembro, né? Mas a gente não sabe quando retorna ao presencial, ele realmente não venha, já se acostumou nesse processo de não fazer e acabe não retornando, né? Então, eu penso que é uma preocupação esse tipo de aluno, principalmente quando a gente sabe que ele propõe, ele faz esse discurso, né? Não vou esperar, eu sei que eu posso depois recuperar, eu não vou ter esse ano perdido, né? Então, eu penso que é uma preocupação bem grande de todos, né? Nós, da diretoria, também temos essa preocupação. E além disso, o que foi colocado, né, que os alunos meio que acabam escolhendo qual disciplina que eles vão estar entregando as atividades, né, também é muito pertinente. Eu tenho como exemplo, assim, eu tenho uma turma de física e nessa mesma turma eu leciono tecnologia. Então, em física, eu abrangi 81% dos estudantes dessa turma. Já em tecnologia foram 61%. Então, assim, eles escolheram o que eles queriam fazer.
se 81 conseguiu entregar, né, e eu sempre posto no mesmo dia as atividades de física e tecnologia, então não entregou de tecnologia porque não quis, ou talvez porque eles ainda não veem sentido nas disciplinas do Inova. A gente também tem que ter esse olhar, né? É uma novidade que ainda não gerou impacto para os alunos da escola regular. Para os alunos da P já são mais habituados, mas para os alunos da escola regular não havia gerado impacto para eles dar a devida importância às disciplinas do Inova. Então tem alguns fatores aí que a gente tem que ponderar. Muita ponderação. Nós, lá no Conde, a gente não tem, assim, o aluno declarado que fala isso, mas nós temos, entendeu? Ele não se declara, ele não fala, eu não quero, mas você percebe na falta de comprometimento, né? E por isso a importância da tal da busca ativa e tá usando o poder do convencimento. Nós temos um fator muito favorável, que é a existência da tutoria, né? Então, quando chega nesse ponto que o aluno está mostrando que ele não quer fazer, é o tutor que vai atrás. Então, eu tenho, porque daí você tem a proximidade, ele te escolheu e ele se sente compromissado com você por ter conseguido você como tutor, e aí você vai e você começa a fazer essa busca ativa mais insistente, porque você também tem uma liberdade com esse aluno. Então, eu tive uma aluna que falou, por exemplo, para mim, não vou fazer Enem. Eu falei, você não tem opção. Você não tem opção, é terceiro ano. Você vai fazer a inscrição e depois você vai decidir. Esse não é o momento de decidir nada. Eu não vou estar preparada. Eu falei, mas todos os estudantes do Brasil estão passando pelo que você está passando. Não é o momento de ter decisões desse tipo, entende? E aí a gente vê assim... Tem também o caso dos alunos que ele está falando, né? Que é o aluno... Nós temos aluno que mora em Jarinu, em chácara. E Jarinu já tem uma dificuldade de internet, mora numa chácara. E às vezes ele fala assim, já uso essa desculpa também, entendeu? Porque ele tem a dificuldade de acesso, mas a hora que a gente foi atrás, o pai falou, não, mas tem o tal lugar na casa que sempre está pegando. E ele vai conversar com os amigos naquele lugar da casa, entendeu? Então, esse contato com a família eu acho muito importante, porque eles descrevem uma coisa, a gente conversa em primeiro lugar com eles, buscando a responsabilidade deles. Não conseguiu com eles, vai a busca para a família. E aí a história, em muitos casos, muda, entendeu? Essa história de a hora que você tem o contato com a família fala, não, mas não é bem assim. E a questão do Classroom gratuito agora acaba muito, né? Com essa questão não tem o acesso. A não ser nesse caso que seja um lugar onde não tem o sinal mesmo, né? E a falta do equipamento, porque eu tenho um caso também de um aluno da terceira série que ele espera o pai terminar de trabalhar às 5 horas da tarde para ele poder fazer as atividades, né? Porque eles têm um computador na casa, não tem o celular, né? E são 3 irmãos e o pai trabalhando. Então, nós temos várias situações dessa. Pessoal que perdeu o emprego também, vários já começaram, os pais que perderam o emprego, né, que estão começando a não ter o acesso. Então, a gente sabe já que está acontecendo esse movimento, né? Mas a gente também já estava preparado para eles. O que vai fazer? Atividade em papel, de novo, aumenta essa quantidade de atividades, né? O que não pode deixar é dele participar. E essa questão da conscientização também, né? Conhecimento nunca é demais. Então, nesse momento, eu estou aprendendo um pouco, mas eu estou aprendendo. Se eu deixar para depois, pode ser que eu não tenha mais esse tempo para aprender, né? Que tempo é precioso na vida da gente. Eu falo assim que é muito mais difícil. Gente, é muito mais difícil, porque a gente está competindo com videogame, nós estamos competindo com a cama que está do lado dele, com o adolescente que tem, né, que está lá com o WhatsApp, e agora não está você olhando para ele para poder falar, certo? Ele está ali na casa dele, e aquele horário ele vai fazer o que ele quer. Então, o poder de convencimento para ele estar engajado também tem que ser maior da nossa parte. Sim. Né? A motivação também, né? Acho que Sim, além a motivação é tudo. A motivação,
Tem que estar falando com ele o tempo Essencial. todo e falando, não, você é capaz, vamos lá, ó, eu também, olha a minha dificuldade, ó, não dava aula no Classroom. Agora eles brincam comigo, falam, professora, a senhora não para de falar. Porque antes eu falava travadinho, né? Tá, que é diferente você na sala de aula do que você tá. E hoje o combinado já era o seguinte, abram o microfone, né? Porque eu não sei se todos os professores têm essa dificuldade, mas eles entram, alguns com foto e microfone nada. E a gente, na questão dessa construção do letramento científico, você é um professor questionador. Você não quer falar para ele o que é. Você vai fazendo perguntas e perguntas, e eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu vou dar pergunta e resposta, a minha aula vai virar um tradicional esquisito aqui, né? Porque... E você sabe que aos poucos está indo. Hoje, por exemplo, dos 20 participantes, 10 abriram o microfone para responder, para falar. Então, achei já um grande passo. Né? Para quem começou com nenhum, você demorava 1 minuto para alguém falar alguma coisa, porque via que eu não ia continuar a aula se eles não falassem. Então, eu parava e falava, estou esperando. Estou esperando alguém responder. Depois que um fala, embala, né? Depois que um fala e o outro abre, eu falei assim, ó, o próximo desafio, vídeo. Ó, eu até me preparei melhorzinha, falei para eles, estou aqui apresentável, vocês também se preparam melhorzinho e a gente vai fazer com o vídeo aberto. Uma boa, né? Obriga a sair um pouco daquela situação do conforto também, se tá na cama, né? Se tá... Porque é também a questão do socioemocional, né? Não é, gente? Porque eu acho assim, estou virtual, vou deixar minha imagem excluída, vou ficar ouvindo alguém falar e cadê a interação? Né? Porque não é a interação que faz falta com a escola, essa interação faz muita falta com a escola. E é um momento que, mesmo virtualmente, você tem para ter interação. Mas eu acho que a gente vai construir isso ainda, com esse bimestre inteiro pela frente, forçando, empurrando, falando, abre aí que agora eu quero ver você, me explica tal coisa, e aí a gente vai lidando com isso. É um momento para bastante resiliência e desenvolvimento de empatia, né? Com certeza vamos vencer. Sim. Eu queria agradecer aos professores, né? Isabel, Alexandre, vocês querem acrescentar mais alguma questão? Gostaria, Oswaldo, sim, de, óbvio, agradecer demais a participação dos professores. Eles sempre, de pronto, atendem às nossas solicitações, né, aos nossos convites de estar aqui para compartilhar todas as práticas. E as nossas conversas têm sido muito enriquecedoras e acredito que para todos os professores, né, isso passa uma mensagem onde, independente de qual é a escola que eles estão alocados, as dificuldades elas são as mesmas, os desafios a ser alcançados são bem parecidos, e que todos juntos podemos fazer o melhor trabalho possível, né, para que os nossos estudantes aprendam, como a Evelyn falou, a Mariana falou também, o Fábio, são assuntos muito complexos que, mesmo presencial, é difícil fazer com que o aluno compreenda esses assuntos, adquira essas habilidades necessárias. E aí, como heróis, né, que estamos heróis da resistência, estamos tentando, estamos seguindo em frente, fazendo o melhor que podemos, tudo em prol do benefício da aprendizagem do aluno, né? Então, passo a palavra. Eu também gostaria de parabenizar os 3 professores pelas experiências aqui colocadas, pelo engajamento, não esquecendo, né, do vocabulário, do letramento científico e matemático, buscando alternativas, né, para que o aluno tenha um ensino contextualizado, que ele tenha um envolvimento a partir de colocações do seu próprio dia a dia, das suas vivências dentro da escola, né, e a gente fica muito feliz em saber que há desafios, mas que a escola já colocou para todos, né, a importância do aprendizado e que
caminhando, né, nós teremos aí um resultado positivo. Passo a palavra, pessoal. Novamente, queremos agradecer a participação dos professores e notamos, né, a preocupação que cada um de vocês tem com a aprendizagem dos seus alunos. Então, buscando os meios mais diversos possíveis, vocês estão preocupados em passar não só o conteúdo, mas desenvolver essas habilidades que vão formar os nossos futuros cidadãos. Então, é muito importante esse trabalho de vocês e esse compromisso que vocês têm com a educação, com a qualidade da educação, mesmo nesse período de isolamento social. Então, fica aí para a rede, né, o exemplo de vocês. Nós somos muito gratos pela participação, tá bom? E agora, nós encerramos aqui o nosso ATPC e depois nós podemos estar interagindo através da nossa página do Face. Aguardo vocês lá.